Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast Pode Contar a Tua História. Eu sou a Luciana Pinheiro, professora de literatura do Departamento de Educação e Humanidades da UFSPA. E eu sou a professora Eliana Barros, médica formada aqui na instituição, professora de farmacologia básica e clínica. E nós estamos muito felizes em continuar esse projeto que trabalha a discussão sobre as perspectivas humanizadas em saúde. E como é de costume, que a gente sempre diz aqui, nós esperamos que esse podcast seja um instrumento de geração de grandes aprendizagens. Afinal, sem conhecimento e comunicação, não há humanização. Bem, no dia de hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, ao qual eu já vou passar a palavra em breve, para falar de um tema que tem surgido muito nas nossas discussões, Helena, que é a questão da preparação profissional para a comunicação com o paciente e dentro dessa preparação da comunicação com o paciente, a comunicação de notícias, sejam elas boas ou más. Na verdade, a gente entende que para a gente comunicar as notícias, a gente também precisa ter um preparo técnico, Não é apenas a sensibilidade. E, basicamente, a forma como a gente expressa essa notícia, mas não só através da palavra, através dos nossos gestos, através da comunicação, que a gente chama extraverbal, são muito importantes para deixar uma experiência o melhor possível, especialmente quando as notícias que têm que ser comunicadas não são das melhores. Exatamente, Helena. Na verdade, o simples ato de informar é um processo de cuidado também. Quando a gente conversa com o paciente, a gente está oferecendo clareza, acolhimento, suporte. E para a gente poder falar sobre essas questões, hoje a gente está muito felizes aqui de receber conosco o colega médico oncologista André Fay. Seja muito bem-vindo, Fay. E como a gente sempre costuma dizer aqui no início dos nossos episódios, a gente tem um convite para te fazer, É uma grande satisfação de receber aqui conosco, com toda a tua experiência. E, principalmente, a gente quer te convidar, então, se tu podes contar a tua história para nós. Luciana e Helena, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre um tema que é de extrema importância na formação médica e na atividade de todo mundo que lida com saúde. E trazer a humanização para a mesa é algo fundamental. É um prazer também estar aqui e contar um pouco da minha história. Eu sou médico oncologista. Eu fiz parte da minha formação aqui na Santa Casa, fiz residência de medicina interna na Santa Casa, fiz residência de oncologia na PUC, e depois de terminar minha formação em oncologia, eu passei um tempo nos Estados Unidos, onde eu fiz uma formação mais voltada para a pesquisa, num hospital chamado Dana-Farber Cancer Institute, que é um dos hospitais afiliados à Harvard. E em algum momento a gente tem que decidir voltar. Eu senti que eu faria mais diferença aqui. E sigo com projetos colaborativos de pesquisa lá, mas voltei para, de fato, atuar como oncologista aqui, não só na parte clínica, mas também na parte acadêmica. Então, mantenho as minhas atividades acadêmicas como professor hoje da PUC, do Rio Grande do Sul, professor da graduação e da pós-graduação. Então, a minha vida na parte de ensino é algo que também eu gosto bastante, além da prática clínica e do cuidado de pacientes, que é o que de fato me motiva mais. E eu acho que, de forma geral, esse é um pouquinho da minha história, da minha formação, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo. Que legal. Muito bom. Então, começa a nos contar um pouquinho de como é que é essa preparação que, como profissionais, nós devemos ter, e tu certamente tem experiência com tudo isso, quando é preciso realmente contar com um paciente que ele tem um diagnóstico de algum tipo de câncer. Nós sabemos que essa palavra assusta muito. Até porque, historicamente, os prognósticos
antigamente eram muito, muito ruins. Hoje em dia, né, a gente vê uma evolução maravilhosa, eu vou dizer, da farmacologia, esse processo todo, em que a gente tem sobrevidas praticamente iguais a que a pessoa viveria caso não tivesse tido câncer. Sem dúvida, Eliana, eu acho que tu trouxeste algo muito importante. Eu acho que a gente precisa ser preparado para isso, né? E eu acho que esse é um assunto que tem que ser cada vez mais discutido dentro da sala de aula. E eu não vejo isso sendo muito trabalhado dentro da formação médica. E faz parte da vida médica, não só do oncologista. Dar notícias ruins. Isso é do dia a dia do médico, numa emergência, numa UTI. Qualquer situação. É claro que, na minha situação, como oncologista, de fato, a gente ainda lida com uma doença, como tu disseste, que assusta muito, que carrega um estigma, né? E, felizmente, a realidade está mudando. Mas eu acho que aqui, sem dúvida, né, é algo que precisa de preparação e que precisa de cuidado. A forma como que a gente vai poder falar sobre esse tema, falar sobre a doença. Talvez, para mim, a principal palavra aqui, dentro desse processo de comunicação, quando a gente vai trazer uma notícia ruim, é empatia. É a gente, como médicos, poder se colocar no lugar daquele paciente, para poder, então, começar a falar sobre ele, para ter os cuidados necessários para tocar naquele assunto, entender o quão difícil está sendo aqui para quem está sentado na nossa frente. E impacto isso tem para aquela pessoa. Eu acho que isso nos ajuda tremendamente a poder abordar isso de uma forma muito cuidadosa. Tem um artigo, né, se a gente for falar de academia, se a gente for falar de coisas mais objetivas aqui, que talvez seja a leitura fundamental para todo mundo que vai nos escutar aqui, que é um artigo publicado por Bale, 2000, uma revista chamada The Oncologist. Então, essa publicação, ela traz, né, e é uma publicação para oncologista, então, foi publicada na The Oncologist, são conceitos que se aplicam, então, não só para notícias ruins, ou como comunicar notícias ruins num cenário de câncer, mas para diferentes áreas médicas. Esse é uma publicação, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas que traz um conceito que a gente chama de spikes, né, onde cada letra são 6 aspectos importantes que ajudam no processo, no aprendizado, no treinamento da comunicação de notícias ruins. Então, o primeiro, o S de spikes, em inglês, né, que é o setting, né, ou seja, setting, né, como é que a gente se prepara, como é que a gente prepara o ambiente para falar essa notícia. Então, hoje, nós vivemos num mundo onde o WhatsApp não para de tocar, onde os pacientes se comunicam, por exemplo, por WhatsApp. Não é por WhatsApp que nós vamos dar uma notícia ruim. Então, eu acho que aqui é o primeiro conceito. A gente preparar e entender o que aquilo representa. É nós, profissionais de saúde, entendermos o quão sério é aquilo. Pode impactar a pessoa que vai receber essa notícia. E a gente preparar esse cenário. O que a gente precisa para tornar aquela conversa uma conversa mais amena, uma conversa adequada, então criar um ambiente que seja um ambiente de privacidade. Difícil fazer isso num corredor de hospital em 5 minutos, porque nós temos um paciente para ver logo em seguida, ou porque nós temos que sair para uma outra atividade. Então, a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa estar ali para aquela situação, para aquela pessoa, compreendendo tudo aquilo que está em jogo para o paciente, não para o médico. Tá? Então, eu acho que esse conceito do sério, da preparação de dar a notícia ruim, ele é ponto inicial desse processo. Eu vou fazer um comentário aqui, porque recentemente alguém disse assim, eu odeio quando o médico está falando comigo e olhando para a tela do computador, né? Então, eventualmente, estamos dizendo exatamente isso, é presencial e
e com atenção dirigida, olhando para a pessoa. Sem dúvida. Então, acho que essa preparação da criação de um ambiente adequado para uma notícia ruim é fundamental. Tá? Então, não se dá uma notícia por WhatsApp, tá? Por exemplo, ou por telefone. É difícil. E a gente vê isso acontecer. Então, eu acho que dentro, né, desta mudança que nós vivemos com mais tecnologia, com coisas mais imediatas aqui, quando a gente vai lidar com algo tão delicado, é importante que a gente crie uma condição adequada. Olha, né, então, às vezes, vamos achar que o paciente liga, olha, doutor, eu recebi o resultado da minha patologia, e agora? Ele está vendo aqueles resultados, ele está sofrendo com aquilo. Está sendo... Né? Exato. Né? Então, o que está acontecendo naquele momento. Mas é importante que a gente se olha, quem sabe, então, vamos sentar para conversar. Calma, né? A gente tranquilizar, a gente criar um ambiente onde a gente possa, de fato, conversar sobre ele, né? De uma forma cuidadosa e empática. Eu acho que esse é o ponto. O ponto 2 no SPIKE, que é a letra P, é perception, né? Que é a gente tentar entender quanto o paciente sabe daquilo, o que ele já sabe, o que ele já leu, o que ele já procurou, o que se passa dentro. Né? E isso é fundamental para que a gente possa entender quais são as expectativas que o paciente tem dentro da conversa, quais são as angústias que ele tem em relação àquilo, para que a gente possa trabalhar aquilo de uma forma adequada. Né? Então, a gente compreender a percepção que o paciente tem daquela situação. Tá? De novo, por isso que eu volto, né, naquela palavra empatia, né, que para mim é o que vai guiar todos os processos aqui. Nos ajuda a definir uma abordagem, a preparar essa conversa, como talvez a gente vá chegar naquele assunto, tocar naquele ponto que é mais difícil para aquele paciente, que está trazendo mais sofrimento para ele. Né? Isso pode ser feito através de uma pergunta para o paciente. Olha, você sabe sobre isso? Não. Como é que foi? Né? Como é que a gente chega até aqui? Então, a gente poder começar essa conversa, entendendo que o paciente sabe sobre quais são as expectativas. No nosso episódio anterior, o professor Jorge nos falou que aqui na Santa Casa os nossos colegas médicos estão recebendo treinamento de ouvir por 3 minutos. Porque muitas vezes nós, né, na correria de atender alguém, enfim, eventualmente até achar que já sabemos alguma coisa por repetição, já interrompemos. Então, foi muito bom falar sobre essa percepção, porque pareceu que são essas junções do que a gente tem pensado nessa humanização. Helena, escutar é fundamental. Né? E eu te digo que na minha vida como oncologista eu não tenho 2 histórias iguais. Isso é o que torna tão fascinante, né, a oncologia, né, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, as reações são diferentes, a forma com que cada pessoa encara aquele problema é diferente. E, obviamente, isso exige da gente uma postura diferente, uma postura que seja adaptada àquele paciente, àquela pessoa, e isso faz toda a diferença. Quando a gente compreende que não existe uma regra, né, que 2 pacientes não são iguais, apesar de terem o mesmo diagnóstico escrito no papel, a gente lida com situações completamente diferentes. Eu acho que escutar é fundamental. Às vezes, essa é uma conversa dura mais do que uma consulta, que precisa de mais de um encontro, né, que a gente precisa, de fato, preparar para poder chegar, de fato, aonde a gente precisa chegar. Então, existe uma preparação que é muito individual, que ela depende de quem está sentado à nossa frente. Então, eu acho que isso é fundamental, e essa escuta, nós nos colocarmos em outra posição, é absolutamente importante. Bom, o I é invitation. Né? Então, invitation, de alguma forma, né, talvez para que a gente traduz isso, mas é a gente convidar o paciente a essa conversa, ou tentar
propor ao paciente até onde ele quer chegar naquela conversa. Claro que a gente pode fazer isso de várias formas. E muito, talvez, no item anterior, a gente percebe que ele já sabe, a gente já aprende um pouco. Às vezes tem pacientes que sempre consultam e dizem assim, já vivi bem, não tenho se é para mim, eu vou fazer. Então, tudo bem, não precisa dizer nada. Existem versões diferentes, tá? Até que chegam pessoas escolhidas importantes, afetivas, profissionais, financeiras. Eu preciso saber em detalhes o que está acontecendo. E às vezes isso vem de forma espontânea, às vezes isso vem de uma conversa, onde a gente conhece aquele paciente, onde a gente, de fato, gasta tempo estudando aquele paciente, querendo, de fato, ou estando comprometido com aquela vida que está frente, com aquela história, com aquela pessoa que não é um diagnóstico, é uma pessoa que tem vivências, que tem sonhos, que tem uma vida, e tudo isso, de alguma forma, se associa a gente tentar entender, né, o invitation, né, assim, olha, o que tu gostaria de saber sobre isso? O que mais te preocupa em relação a isso? Quanto de detalhes tu quer que eu te dê em relação a isso? Pensando nesse tipo de conversa, daqui a pouco, eu acho que a pergunta mais recorrente em notícia de câncer é: eu vou morrer? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Todo paciente faz. Fico pensando com meus botões, assim, eu acho que quando ainda existe esse estigma, né? E aí, por exemplo, é diferente a gente saber que a pessoa vai passar por um processo, mas vai sair bem, ou como oncologista saber que a pessoa vai passar por um processo e, dependendo do quadro que ela se encontra, a gente vai poder dar conforto, como a gente está falando com o Jorge no último podcast sobre a questão da UTI, né? Dar conforto, cuidado paliativo, que a gente queira chamar, mas que esse é o tempo da vida dela nesse planeta, né? Desta vida, pelo menos, dependendo do que ela acredita. E quando o paciente se coloca resistente nessa, por exemplo, assim, deixa eu ver se eu torno a minha pergunta clara. Quando ele te pergunta, eu vou morrer, mas no fundo ele quer que tu diga que ele não vai morrer, mas tu, como oncologista, sabe que ele pode morrer, como é que a gente deve reagir? Porque no último a gente está falando sobre essas mentirinhas ou sobre esse nível de abordagem daquilo que ele tem, né? Que tu falasse agora sobre a percepção dele, sobre a profundidade com que ele quer saber a notícia, né? Tem pessoas, eu acredito, que podem negar isso, né? É um processo de luto também, né? Eu quero prática, mas eu não quero saber no final o que vai acontecer. Eu acho que eu estou importantíssimo. E eu acho que tem uma coisa fundamental nessa conversa, que é a gente ser honesto. Tá? Quando tu te refere assim, aquela mentirinha, isso não ajuda. Isso não fortalece a relação médico-paciente, isso não ajuda o paciente a enfrentar a doença que ele vai ter. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente possa ser honesto com delicadeza. E existem diferentes formas de a gente trazer uma informação. Eu acho que tu já entrou no carro, no Spy. Perfeito, porque a gente já deu o que é o knowledge. Né? Que é, ou seja, nós vamos precisar trazer informação para a mesa e nós vamos ter que informar esse paciente do que está acontecendo. E aí nós vamos falar sobre diagnóstico, tratamento. E aí tudo isso entra em jogo, que eu acho que é exatamente o que você aqui, e onde a gente vai tentar entender, né, que era entre o quão profundo vai ser nesse conhecimento que tu vai trazer. Então é fundamental que a gente, assim, nós médicos, né, e aí dentro desse nosso processo de preparação, a gente precisa ter um conhecimento, tá? Para a gente poder abordar essas questões. Mas eu acho que é fundamental que a gente seja honesto com o paciente que quer saber da gente. Né? Mas existem formas da gente ser honesto. Porque
honestamente, com vocês, a gente erra quase totalidade das estimativas que a gente faz, né, em relação a quanto tempo de vida eu tenho, quantos meses eu vou morrer, não vou morrer. As nossas mãos. A gente, obviamente, o que a gente faz é traduzir em dado de um artigo científico. E aí, de novo, eu volto para uma questão acadêmica. A gente vai ter lá sobrevida mediana de pacientes com câncer X em estágio tal. Sobrevida mediana significa o tempo onde 50% dos pacientes vão vir a falecer. E eu sou 50%. Então, existem formas de a gente abordar este número, uma vez que o paciente queira o número, tá? Que é diferente de eu chegar e dizer assim, tem 6 meses de vida. Não é isso que de fato está em jogo. Entende? Assim, E é isso que é o bonito na medicina, não é? Porque a gente tem a ciência, que são as evidências científicas, que são epidemiológicas, ou seja, pegou um monte de pessoas com o mesmo diagnóstico, etc. E tal. E aquele indivíduo? exato. É isso que está nos dizendo? Olhar de uma forma individual, abordar isso de uma forma, né, cuidadosa, delicada, em relação ao nosso próprio desconhecimento de alguns. Né? Então, na minha prática, eu detesto os números, certo? Porque os números nos enganam muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de situações assim, né, os extremos, né? Mas, claro, são informações, são as informações que nós temos que poder trazer essas informações. Eu acho que tem maneiras de poder abordar isso. Mostrar para ele que, bom, infelizmente a gente está lidando, às vezes, com uma situação grave, né, que a gente poder colocar isso. De fato, a gente está trazendo notícias que não são boas, e isso quebra um pouco, né, essa questão do paciente, ou essa resistência ao paciente, para que ele perceba que, de fato, né, existe uma situação grave, mas que a gente está ali juntos, né, e que existem estratégias, que existem alternativas, está se criando ali, né, uma parceria para esse enfrentamento. Então, eu acho que existem formas de a gente lidar com isso. Trazendo o conhecimento até onde, de fato, o paciente quer esse conhecimento. Aí, de novo, muito variável. Cada paciente, né, quer saber alguma coisa, ou mais uma coisa que outra, ou quer mais detalhes, né, em relação a isso. Mas eu acho que a honestidade desse processo é fundamental para que se tenha uma relação de confiança. Não é? Até mesmo quando a gente quer dizer assim, olha, se quiser o número, eu posso te dar um número, mas eu acredito que a gente vai poder errar nesse número. Tem formas de a gente abordar isso. Assim, de não deixar de trazer a realidade, de não deixar de trazer um conhecimento sobre aquela situação específica. Mas existem formas mais delicadas e cuidadosas de abordar. Simplesmente alguém sentar e dizer assim, olha, tu tem 6 meses de vida, é isso. Aí, puxa, ali acabou a relação, né? Ali, a partir dali, terminou, né, aquilo que a gente está tentando construir. O processo de enfrentamento precisa acontecer para que a gente tenha sucesso. Independente do desfecho que a gente quer. Pensando aí de novo nos tratamentos quimioterápicos, né? A gente tem tantas opções novas hoje em dia, que tem trazido, enfim, como eu disse, né? Fico admirada com o fato de que a gente tem sobrevidas atualmente tão longas quanto a sobrevida natural daquela pessoa, ao mesmo tempo com substâncias que se conhece um pouco, mas não se conhece tudo. Então, os próprios pacientes nos auxiliam a entender um pouco melhor a eficácia daquele tratamento, as respostas que as pessoas têm. Eu acho isso extremamente interessante quando ele se sente podendo contribuir também para essa evolução do conhecimento. Né? Sem dúvida. Então, assim, isso não significa a gente esconder uma realidade ou deixar de trazer uma informação referente à dificuldade daquele enfrentamento, daquilo que se conhece hoje, mas também, né,
A gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? É a forma de comunicar. De novo, talvez isso seja uma construção. Né? Talvez a gente vá conseguindo aprofundar essas questões, trabalhar determinados aspectos ao longo de uma relação civil. Né? E traz situações ricas de trocas e de vivências, né? Que eu acho que tem relação com essa questão do conhecimento, a gente lidar com a informação sobre aquela situação específica, sobre aquela doença, sobre aquele, né? Sobre o prognóstico específico da situação. E sobre essa busca de colocar o paciente também como... não é só colocar o paciente no centro, mas é colocar o paciente como sujeito do seu processo, né? Porque são processos individuais, a vida de cada um é de cada um. Embora ele tenha a mesma patologia, se tratando de tipo de câncer, por exemplo, cada um é cada um, né? E cada um vai reagir, né? Eu sempre fico fazendo analogias, né, com a literatura, assim como os leitores, né? Uma obra polifônica e ela vai comunicar com cada um de um jeito diferente em relação à sua reação sobre isso, né? Com certeza. E aí a gente entra, eu acho que tu está fazendo os links perfeitos. Porque o E do Spikes é emotions. Olha. Né? Que são as emoções, que é exatamente o que tu está trazendo. É como que aquilo toca o sentimento individual de cada pessoa. Né? E do próprio médico. Porque a gente também se emociona com determinadas situações. Porque a gente também cria laços ao longo de uma relação assim. E às vezes existe aquela coisa assim, o médico tem que ser uma pedra, não pode mostrar os seus sentimentos. Puxa, os nossos sentimentos fazem parte daquela relação que se cria. E às vezes a gente mostra os nossos sentimentos. É importante que a gente mostre os nossos sentimentos. De novo, eu volto à palavrinha que eu coloquei no início, né? Que é a empatia, que a gente de fato está comprometido com aquela situação, né? Que a gente de fato está envolvido com aquilo, buscando, né, o melhor para aquela pessoa, entendeu? Dar o nosso melhor para ajudar aquela pessoa, compreendendo um pouco, ou tentando imaginar o que ela está passando do outro lado da mesa. Tá? Nessa conexão que se forma com um médico oncologista ou que trata doenças crônicas, não é? Certamente a evolução do sentimento do profissional e do sentimento do paciente. Vai haver oscilações, vai haver mudanças. A gente pensa em Elizabeth Kubler-Ross, né, que fala exatamente dessas perdas todas, são processos que vão se modificando. E essa adaptação que tu estás contando das emoções dos dois lados, os profissionais e os pacientes, é extremamente importante. Não é estático. Não é estático. E a gente poder sentir o quanto que aquela nossa conversa está impactando a pessoa que está na nossa frente. Tá? Puxa, estou atingindo o meu objetivo, não estou. Será que eu tenho que parar por aqui? E a gente, quem sabe, né, poder entender o quanto que a gente está falando. Tá? Que aquela conversa, por exemplo, que aquela notícia, o quanto aquilo está impactando aquela pessoa. Né? E essa é uma percepção que a gente precisa ter, né, para guiar a continuidade da conversa. Então, ela é absolutamente individual. Ela traz perspectivas iguais em todos os momentos dessa conversa. Eles até imprevisíveis, né? Completamente imprevisíveis. Completamente imprevisíveis. A gente não sabe como a pessoa vai reagir. É por isso que eu disse que é tão bonito isso, porque são, às vezes, a gente atende 10 pacientes um dia com a mesma situação. E a gente tem 10 situações completamente diferentes. Né? E são formas de lidar diferentes. Né? E, de alguma forma, isso às vezes dificulta um pouco a preparação desse processo. Porque a gente também tem que estar preparado. Por isso que eu volto aqui, talvez poder estar falando sobre esse assunto, poder trazer isso para dentro, né, das salas de aula, né, é algo importante, porque isso, né, precisa ser treinado. Isso é treinamento. Né? Isso também passa por a gente fazer, a gente aprender a fazer, a gente errar em determinadas situações. A gente usa essa abordagem, não deu certo. Né? Eu errei.
né? E acabou tendo um resultado ruim, né? Não cheguei onde eu precisava chegar com o paciente. Né? Então, isso são coisas importantes dentro de um processo de aprendizado, de quem lida com saúde, de quem busca o atendimento humanizado. E o último item, né, dos SPIES, que é o Accident Strategy, né, que estratégia, que eu diria que é discutir os próximos passos. É assim, bom, depois que eu dei uma notícia ruim, eu poder dizer assim, nós temos alternativas. Né? Existem tratamentos. Existem tratamentos. Sim. Tá certo? Independente se a gente está falando aqui em cura, se a gente está falando em controle, tá? Existem tratamentos. Existem diversas alternativas de tratamentos que podem ajudar aquela pessoa. Mesmo que a gente tenha objetivos diferentes com os nossos tratamentos. Mas aqui é fundamental que a gente possa trazer, depois de uma notícia ruim, bom, o que a gente está pensando, qual é o nosso plano de ação, que a gente reforce a importância de parceria, de estarmos juntos naquele enfrentamento. E isso é importante, para que o paciente não se sinta só naquela caminhada, mas vão ter pessoas com ele ao longo dessa caminhada, que às vezes são caminhadas difíceis, altos e baixos, tá? Não são fáceis, mesmo que a gente esteja falando, não são caminhadas fáceis, às vezes são caminhadas. Mas aqui entra um conceito de que a gente mantém esperança. O paciente é algo importante, né? De que o paciente entenda que ali existe esperança ao lidar com aquela notícia que a gente está trazendo, mesmo que exista a compreensão da gravidade do processo, né? Mas que a gente possa, então, lidar com aquilo que de fato a gente tem disponível para ajudá-lo e a busca que vai se criar a partir dali, para que a gente possa minimizar o sofrimento dessa notícia que a gente está trazendo. E eu acho que aqui é um outro ponto, né, também importante de a gente, né, mostrar para o paciente que existe ali uma unidade e uma relação, se fortaleça essa relação, que o paciente possa contar com o time. Isso tudo alivia esse enfrentamento. Eu acho que um outro ponto importante aqui que a gente pode citar a presença de familiares nessa conversa. Então, às vezes, assim, a não ser que o paciente diga, olha, não, eu não quero, eu prefiro lidar com isso sozinho, e obviamente que isso precisa ser respeitado, no primeiro momento, e a gente pode até abordar com o paciente a importância de ele poder envolver pessoas nesse cuidado, mas assim, a gente tem que respeitar o paciente nesse momento, mas salvo exceções onde o paciente diz que não quer a presença de outras pessoas, familiares ajudam. Do outro lado, às vezes tem familiares que não querem contar com o paciente. Não é? Sim. Então, essa dicotomia, digamos assim, pode ser complicada. Tu sabe que eu acho que a abordagem que eu entendo aqui é muito semelhante ao que a gente está falando. A gente vai ter que trazer uma notícia ruim para o familiar, né? Que é o fato de que provavelmente o paciente já sabe muito mais do que ele imagina, né? E a gente poder trabalhar com esses mesmos aspectos, com esses mesmos elementos, com o familiar, a importância da gente envolver o paciente. Né? Então, eu acho que às vezes é um trabalho que precisa ser feito por parte do médico, do paciente, com os familiares, com todos que estão envolvidos e que vão estar envolvidos naquela situação. E eu acho que para isso, além do preparo, além do treinamento, exige dedicação, comprometimento, exige gostar daquilo que está se fazendo. Porque não se faz isso em 15 minutos de conversa. Não se faz. Assim, essas são consultas, às vezes, num consultório que demora 1h30, 2 horas. E precisa ser assim. Né? E se a gente olhar na prática,
fizer uma pesquisa, quantas consultas médicas duram mais de 1 hora, a gente vê consultas de 10, 15 minutos. Né? Como é que a gente vai discutir todos esses elementos que a gente está trazendo aqui? E aí a gente vai entrar numa discussão filosófica, né? De carga de trabalho, de remuneração. Não, vamos entrar nesse ponto. Mas, assim, precisa de dedicação para fazer isso. Isso exige disponibilidade, exige, né, uma dedicação de tempo, exige uma dedicação de cuidado, de a gente estar ali concentrado. Isso não é uma conversa que a gente possa ter e o secretário abre e diz assim, olha só, tem outro, não pode, não, agora não dá, agora tu está ali. Aquele é o teu compromisso, aquela é a situação que precisa estar, né, assim, de corpo e alma naquela situação. Né? De fato, dedicado e comprometido para aquilo dar certo. A gente, de fato, consiga não só dar uma notícia ruim, mas, né, que eu acho que assim, eu traduziria isso, né, acho que a notícia ruim está dentro de um conceito onde, de fato, a gente quer ajudar aquela pessoa que tem os problemas. Então, assim, né, como é que a gente ajuda aquela pessoa? A notícia ruim é uma parte desse processo de ajuda que está se estabelecendo. Então, eu acho que, além do treinamento, que a gente precisa ter, da capacitação, obviamente dos aspectos técnicos que estão envolvidos, isso que precisam ser treinados. Né? Obviamente existe a prática, existe se expor a esse tipo de situação, e obviamente existem ambientes mais difíceis do que outros. Então tem pessoas que, quem não gosta muito de dar notícias ruins, bom, essa pessoa não pode fazer oncologia, sabe? Mas isso não vai ser muito diferente, não vai ser muito diferente na cardiologia. Né? A cardiologia também acontece. Exato, mas tem áreas que são menos, né? Assim, são menos do que outras. Então, eu acho que também a escolha da carreira profissional, ela também tem, né? Assim, ela precisa levar em consideração o quanto a gente vai estar exposto a esse tipo de... E, de novo, isso nos nós contando que essa humanização de dar notícias ruins, acaba sempre também buscando trazer esperança. Que, de novo, são coisas que a gente tem ouvido falar dos vários colegas que trabalham de uma forma a humanizar as suas práticas clínicas diárias. Sem dúvida. Eu acho que é fundamental isso, né? De uma forma honesta. De novo, né? A gente não pode omitir informações, porque hoje a informação está disponível. O paciente vai saber daquilo. Então é importante que a gente traga isso. As piores notícias. Mas é fundamental, né? Que a gente possa minimizar o sofrimento, né? Com todos esses elementos. Eu acho que se faz dentro da pesquisa tão bonita. Então, é gratificante quando a gente consegue, né, estabelecer esse tipo de relação, a gente sai com aquela sensação de daí para a pessoa a lidar com uma situação tão difícil. Então, essa seria uma vivência do oncologista, tá? De poder ajudar a lidar com situações tão difíceis. Eu acho que, né, no final do dia, depende um pouco da nossa progressão pessoal. Né? Assim, a gente se prepara e a gente consegue fazer, né, com a mente, né, de lidar com os sentimentos, de lidar com essas situações. Eu acho que também ajuda no processo de preparação desse tipo de conversa. Qual é o papel da fé para o paciente e para o médico oncologista? Qual deveria ser? A fé, existem uma série de estudos mostrando que ter fé ajuda e determina melhores decisões, independente da cabeça. Não é a fé que qualquer pessoa queira ter, a fé de cada um. Tá? E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que ter fé ajuda com que as pessoas tenham esperança naquele enfrentamento. Possam ter, né, assim, às vezes é onde eu me agarro frente a essa situação tão difícil, que às vezes é uma situação desesperadora. O papel do médico oncologista e o papel da fé para o médico oncologista ou para o médico em geral, acho que é importante que a gente respeite a fé das pessoas, independente da nossa. Porque
ali não é a nossa que está em jogo. É a fé da pessoa que está na nossa frente. Independente da fé, se ela católica, se ela é espírita, se ela é da religião judaica, não importa a fé que a gente está falando aqui. Né? Que aquela pessoa acredita. O que importa é que aquela fé pode ajudar a pessoa a enfrentar aquela situação difícil. Então, claro, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Para que a fé não substitua os tratamentos médicos. É importante que isso seja conversado. Né? Mas é fundamental que a gente respeite as crenças de cada um, independente das nossas. Eu acho que a gente conseguir separar isso é fundamental. Né? A gente poder entender que nós temos, como médicos e como pessoas, nós temos as nossas crenças, independente de quais sejam. E que elas são importantes para a gente, que elas dão a nossa vida. Cada uma das pessoas pensa. Então, a pessoa se a criança tem que ajudar a pessoa, independente do que ela acredita, daquilo que ela acredita. Ela está ciente dos riscos que ela está correndo, porque para ela está. Por que a gente não vai tratar? Porque aquilo nos incomoda. Né? E o fato de a pessoa ter uma crença diferente da nossa é algo que gera, às vezes, né, uma distância, né, uma raiva, às vezes, né, uma reação da equipe médica contra aquela pessoa. E eu acho que as pessoas têm que lembrar que o foco não é a equipe médica, é o foco, é o paciente que está ali buscando a nossa ajuda. E eu acho que a fé, dentro disso aqui, é mais uma das coisas que o olhar é para o paciente. A gente poder definir o que aquele paciente precisa, respeitando aquilo que é importante para ele, não aquilo que é importante para nós. Não é o que a gente pensa que está em jogo ali. Não é o que importa para mim naquele momento, mas é o que importa para ele. E eu acho que é assim que a gente deve encarar a fé, mas assim, no contexto geral, a gente vê que a fé impacta positivamente, né? Independente se a gente está falando aqui, né, a pessoa que faz yoga, que faz reflexões, assim, não estou falando de religião especificamente, mas assim, de qualquer tipo, exatamente, de espiritualidade, de qualquer tipo de crença, né, que pode ajudar aquela pessoa naquele processo de reforma. Olha só, a gente começou o podcast com uma pergunta, pediu para tu nos contar a tua história. Contou toda a tua formação, mas assim, essa caminhada toda de descoberta sobre como lidar com o paciente, ela não vem só desse artigo que tu lesse lá em 2000, foi 2000, né? 2000. Ou do Spikes, né? Que agora já anotei tudo aqui, eu estou aprendendo. E talvez, né? Posso aqui estar sendo presunçosa, mas provavelmente, na época da tua formação, isso não era algo tratado dentro da sala de aula. Eu queria saber, assim, bem objetivamente falando, se em algum dia durante a tua formação se falou sobre morte, ou sobre o que acontece com os pacientes no final da vida, né? E se falou, por exemplo, sobre tudo isso que a gente está aqui falando. E se não se falou, eu gostaria de saber como, aonde, assim, quem está nos ouvindo pode pensar assim, poxa, eu gostei desse cara e eu quero ser um profissional como ele. O que essa pessoa precisa fazer? Qual é o caminho para a gente chegar nesse amadurecimento da relação com o paciente? Luciana, eu acho que se falou muito menos do que eu acho que deveria ter se falado da minha formação. Tá? Claro que a gente aprende este tipo de situação em diferentes momentos, né, ao longo da profissão. Tá? A gente aprende na cirurgia, a gente aprende aprendendo a fazer uma anamnese, a gente está ali exercitando empatia, e a gente aprende com exemplos. Né? Se tu me perguntar na minha prática, talvez, né, assim, talvez a forma com que eu mais aprendi isso foi vendo pessoas fazerem isso. Onde eu tive exemplos muito positivos que eu levo comigo para sempre.
E eu tive exemplos muito negativos. Eu jamais gostaria de ter um médico. Tá? E muitas pessoas renomadas. Tá? E eu acho que ao longo da formação médica, da residência médica, assim, bons anos de formação, a gente se depara com exemplos, né? Que são exemplos positivos, nem tanto, tá? E a gente vai, aos poucos, tá? Podendo enxergar isso na prática de fato, né? De como fazer, tendo talvez aqui a percepção que aquilo gerava nos pacientes, né? De como aquela abordagem tinha impacto, né? Dos pacientes, de como aquilo fazia com que eles de fato podiam encarar melhor uma situação, e ao encarar melhor uma situação com um tratamento mais leve do que em outras situações onde aquilo era pesado, e onde, além de toda aquela dor, ainda parecia que eles tomavam novas pancadas. Sim, é uma maceração do sofrimento. Aquela situação. Então, eu diria para vocês assim, eu acho que quando a gente fala de conceitos, quando a gente fala de teoria, a gente fala de fato de um ambiente para discutir isso, eu acho que a gente se discute muito pouco, ou muito menos do que deveria ter sido discutido. Mas a gente vive isso todos os dias. Né? A gente vive isso, né? E talvez essa é a importância quando se fala da vivência médica do dia a dia, dos alunos estarem dentro do hospital, alguns estudando para a prova, né? Estarem do lado de pessoas que se admiram, pessoas que de fato reconhecem pessoas diferentes nessa situação e aprendendo. E criando de alguma forma o teu jeito de se comunicar, né? Que é adequado, de fato pode fazer diferença na vida de uma pessoa que te procurou. E acho que para mim foi assim, né? Ao longo da minha vida. Eu tive excelentes exemplos. E a gente vive, às vezes, não só na carreira profissional, mas na vida pessoal. Né? Porque o fato de ser médico não nos tira vivências do dia a dia, não nos tira vivências, às vezes, de também estar do outro lado da mesa do que receber uma notícia ruim. Eu sou capaz de apostar que nós já tivemos que lidar com isso. Né? Eu já tive. Então, isso vai nos trazendo aprendizado. Se colocar e, de fato, estar na outra posição, né? De como, de fato, a gente gostaria que aquilo fosse feito com a gente. Né? E essa é uma pergunta que eu me faço, né? Quando eu estou frente a uma situação como essa. Como eu gostaria de receber isso? Gostaria, né, que alguém fizesse comigo, se isso acontecesse. Né? Então, eu acho que se fica como uma mensagem, né? Eu acho que é importante, ao mesmo tempo em que a gente, obviamente, conheça a técnica, que a gente conheça os conceitos, que a gente possa também viver isso na prática, buscar exemplos, né? Se experimentar e estar perto de pessoas que, de fato, possam nos ensinar isso. Né? Eu acho que essa transmissão, não só na teoria, mas de como as pessoas fazem no dia a dia, é algo que faz diferença no processo, na construção que cada um de nós vai ser como profissional. Ficaríamos horas e horas e horas falando sobre tudo isso, mas é só o primeiro, né? O primeiro episódio, como faz. Bem, a gente sempre faz, pai, um top 5 da nossa conversa. Eu anotei umas coisas aqui, vamos ver se eu fui uma boa aluna para vocês dois aí. Eu acho que em primeiríssimo lugar fica a empatia, né? Colocar-se, não no lugar do outro, mas entender esse lugar, né? Em segundo lugar, depois do Spikes, ali, que tu já explicaste tudo, mas eu fui colocando outras coisas, eu acho que é escutar. Escutar, né? Tu falasse sobre isso. A terceira coisa que eu achei bem interessante, para além do Spikes, que o Spikes é o top one, né? De toda a conversa, mas ser honesto com delicadeza, isso eu acho que é uma marca muito importante na nossa conversa. Ter esperança, né? Esperançar. E
dentro da busca da formação sobre comunicação do paciente, também usar muito dos exemplos, sobretudo os bons, e aprender com os ruins, a como não ser, né? Eu vivo dizendo isso para os alunos na aula também, vocês vão aprender de tudo, como ser e como não ser. Estejam atentos. Né? Então, tu acha que dá para a gente fechar esse top 5 assim? Excelente. Então fui aprovada. Bem, André, foi um privilégio te trazer aqui conosco, saber da tua experiência. A gente sabe o baita médico cuidadoso que tu és, né? E a gente gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. E também gostaríamos, então, de dizer que a gente convida todos que gostaram desse episódio a compartilharem, a compartilharem com outros colegas. E também que os nossos episódios todos estão disponíveis no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcasts e no YouTube. E também estamos no Instagram, né? Conectados com o programa de contação de histórias, o @contacaufspa. É isso, Helena? É isso. E para aqueles nossos ouvintes, cada vez mais seguidores, se a humanização em saúde te interessa, compartilhe esse episódio, mas também siga no próximo, que em breve estaremos lá. Muito bem. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço a Muito oportunidade. obrigada.